Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Encontro entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul não é o fim da guerra, mas pode ser o princípio do princípio da paz. Или страны Африки, Ближнего Востока и в последнее время новая администрация Соединенных Штатов Америки. A menos de 24 horas do encontro entre delegações da Ucrânia, da Rússia e de emissários dos Estados Unidos, tudo sob os auspícios do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, o que se sabe sobre as supostas negociações de paz? Nada. Ou quase nada. Não se sabe se Vladimir Putin vai estar presente, como admitiu no passado domingo. Não se sabe se Donald Trump vai fazer um desvio do Golfo Pérsico, onde se encontra em visita de Estado, para incentivar as negociações. Não se sabe sequer se haverá condições para um cessar-fogo incondicional. Razão para perguntar: para que serve este encontro de hoje, quinta-feira, dia 15 de maio, na capital da Turquia? Para começar, há um significado que vários observadores internacionais sublinham. As pressões em favor da paz estão a produzir aproximações entre os beligerantes. Em especial, estão a forçar a potência que tem a vantagem no terreno, a Rússia, a admitir sentar-se à mesa. E neste quadro, se os Estados Unidos e Donald Trump parecem destacar-se como os principais agentes da abertura negocial, há quem note uma crescente influência da China na procura de caminhos de paz. Ainda esta terça-feira, Xi Jinping e o presidente brasileiro Lula da Silva assinaram um comunicado onde afirmavam que as negociações eram o único caminho possível para a paz. Apareça ou não Putin ou Trump em Istambul, acreditar que uma solução pacífica está ao virar da esquina é irrealista. O destino dos territórios ocupados pela Rússia ou a liberdade reclamada pela Ucrânia para decidir uma eventual participação da NATO exigirão muito tempo, paciência e cedências difíceis, quase impossíveis, de parte a parte. Ainda assim, 3 anos e 4 meses depois da invasão, haver um breve vislumbre de paz no horizonte não deixa de ser uma excelente notícia. Notícia que queremos conhecer em profundidade, com a leitura de José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em assuntos internacionais, professor universitário, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, e presença habitual nas páginas do Jornal Público. Este é o P24 e o seu dia começa aqui. Professor José Pedro Teixeira Fernandes, muito obrigado por estar no P24. Primeira pergunta. O que pode acontecer em Istambul esta quinta-feira? Um princípio de um processo negocial sério ou apenas mais um show-off para a Rússia sacudir as pressões internacionais? Muito obrigado pelo convite. É mais uma vez estar aqui um gosto no P24. Em relação à questão colocada sobre a cimeira, que em princípio se realizará em Istambul, na realidade eu acho que a pergunta já contém as duas possibilidades e estamos na expectativa todos para perceber o que é que vai ocorrer. Uma é efetivamente isto ser de alguma forma o princípio de uma negociação mais séria. Claro que aí temos que, no fundo, baixar aqui também um pouco a expectativa, mesmo nesse cenário mais otimista, mais maximalista. Não é de forma nenhuma crível que possa haver já resultados muito palpáveis, mesmo no cenário mais um encontro até ao mais alto nível, ele próprio já não é o mais plausível também. De qualquer forma, pode ser, mesmo que seja apenas através de delegações intermédias, de funcionários ao Ministro dos Negócios Estrangeiros ou até abaixo do nível Ministro dos Negócios Estrangeiros, pode ser o início de um longo, diria eu, processo de negociações e, neste sentido, um marco de alguma negociação efetiva. O que será uma grande notícia. Portanto, se isso de facto acontecer, se for pelo menos o princípio das negociações, já é uma grande notícia. Sim, sem qualquer dúvida. Se for isso, mesmo que não seja ao mais alto nível, mesmo que seja ao nível de funcionários intermédios, até abaixo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ponto dessas delegações, eu julgo que já é em si mesmo, sem qualquer dúvida, uma grande notícia e um sinal novo em todo este processo. Agora, pode acontecer também o outro cenário que estava aqui explícito na sua pergunta, que é, na realidade, nem Zelensky, embora pelas suas próprias razões, e menos ainda Putin tenham vontade de negociar. A Rússia, porque obviamente quer impor aqui uma determinada situação, visto que sentirem vantagem militar nesta altura e portanto sentir que tem, usando até a expressão de Donald Trump, as cartas mais fortes para essa negociação, que na realidade teria pouca negociação, essencialmente seria definir aqui condições de um cessar-fogo e de uma futura paz. A Ucrânia obviamente que não quer aceitar isso, o que é perfeitamente justo e compreensível,
Mas Zelensky está altamente pressionado para dar passos e para mostrar que está aqui também num processo de negociação. Portanto, se isto realmente evoluir para um show-off e se perceber que não passa aqui de um show-off mediático, onde no fundo o que vai na realidade ser um acontecimento não é qualquer negociação séria, mas é um jogo de passar as culpas de um para o outro porque é que isto não funcionou, este será obviamente o pior resultado disso. E seguramente que, se entrarmos nisso, a questão principal vai ser como é que o governo americano, e em particular Donald Trump, vai percepcionar quem foi o culpado por essa cimeira não produzir qualquer resultado. Porque isto é largamente um processo de iniciativa americana, com todos os atropelos que têm ocorrido, empurrões e coisas pouco convencionais, mas não há dúvida que ambas as partes estão aqui apenas porque os Estados Unidos têm pressionado para que isto vá avançando. E os Estados Unidos são centrais. Exatamente, mas há aqui quem admita que esta vontade manifestada por Vladimir Putin, que no passado domingo admitiu pela primeira vez a possibilidade de ter negociações diretas frente a frente, cara a cara, com Zelensky, era a consequência do aumento das pressões da China. Portanto, Xi Jinping esteve em visita recente, na semana passada, no dia da vitória, portanto, em Moscovo, e que na sequência desse encontro que terá havido, portanto, um redobrar da pressão por parte da China, no sentido de levar, de forçar ou de pressionar Putin para a negociação. Acredita que o líder chinês terá atualmente essa capacidade, por um lado, essa vontade, e por outro lado, essa capacidade de pressionar, portanto, o seu congénero russo? Bom, capacidade tem, não sei até que grau, mas seguramente se há Estado que tem capacidade também de influenciar as decisões na Rússia é a China. Para além dos Estados Unidos, evidente, com todos os mecanismos que conhecemos muito melhor, a China é, no fundo, a grande porta da economia russa para o mundo exterior e depois há toda a proximidade e até a celebração do 9 de maio, o dia da vitória, mostrou. É evidente que não sabemos exatamente o que se passou nos bastidores, em termos diplomáticos, se realmente terá existido ou não alguma pressão da China. O que eu posso dizer sobre isso é que é uma interpretação possível, mas não podemos demonstrá-la porque não temos sinais claros que apontem nesse sentido. Agora, o que sabemos, e parece-me talvez ainda mais plausível do que isso, é a União Europeia, no final da semana passada, talvez pela primeira vez neste processo diplomático, marcou pontos significativos, no sentido e mostrou aqui coerência. Em rigor, não foi bem a União Europeia, foi um conjunto de Estados que são da União Europeia, também Sim. é o Reino Unido. Os líderes da União Europeia. Os líderes da União Europeia mais o Reino Unido, podemos dizer que aqui marcaram pontos, mostraram uma posição de firmeza, fizeram uma demonstração consequente de apoio aqui à Ucrânia e conseguiram convencer, e aqui vem um dado novo importante, na altura Macron terá tido até um papel em convencer o presidente norte-americano a alinhar também com a posição europeia. Daí que Vladimir Putin tenha ficado numa situação difícil, porque se há coisa que também me parece que Vladimir Putin não quer, é que no caso de estas negociações não darem nada ou ficarmos aqui sempre num impasse, a percepção americana de Donald Trump seja que ele é o principal responsável. Portanto, o Vladimir Putin foi forçado a agir e agiu rápido. Agora, vem aqui a questão da dúvida, não é? Isto terá também sido consequência de conversas com a China ou foi pura e simplesmente a melhor iniciativa que o Vladimir Putin encontrou para, digamos, contrariar esta iniciativa europeia? A verdade é que depois foi Vladimir Putin que conseguiu marcar pontos, porque ele refuta a iniciativa europeia do cessar-fogo incondicional, vem dizer que está disposto, e isto leva-nos à cimeira da manhã, ou que em princípio será a cimeira da manhã, está disposto a negociar diretamente e até diz um dia e uma data, Istambul, 15 de maio, e aparece logo Donald Trump a desolidarizar os europeus, a dizer claramente para a Ucrânia, a dizer claramente a Zelensky que devia aceitar esta iniciativa de Vladimir Putin. Portanto, estamos neste jogo, não é? Eu diria mais do que de uma negociação, ou de um princípio de negociação, ainda num jogo do passa-a-culpa de quem, no fundo, não está aqui a querer negociar ou iniciar um processo de negociações. Amanhã vamos ter aqui mais um episódio. Lá está. Se a China também começa a fazer pressão sobre a Rússia para essa negociação nos bastidores, como disse, é uma possibilidade, é plausível, mas não temos nenhum sinal, eu diria, objetivo para poder fazer essa afirmação. Estamos no domínio da especulação e da plausibilidade apenas. De qualquer forma, portanto, não é normal, portanto, olhando para os registros da história, não é normal que na sequência de um conflito militar entre dois países, as primeiras negociações sejam feitas por chefes de Estado. Não é normal de forma nenhuma. Aliás, os chefes de Estado, como é usual em qualquer
processo diplomático minimamente convencional, de acordo com os cânones da diplomacia, o encontro ao mais alto nível será, pois, para fechar um acordo político que já foi largamente trabalhado a nível técnico, a nível dos negócios estrangeiros, dos funcionários diplomáticos, sempre negociações minuciosas que não são feitas no diário público, mas todo um processo que normalmente demora semanas, meses ou anos, dependendo do que estivemos a falar. Ora, aqui, o que se sabe, nada disto existiu até agora. O que houve é apenas, e isso é público, é conhecimento público, e no início da invasão, em 2022, ali algum início de uma negociação que depois se rompeu. Mas depois disso não houve mais nada. Portanto, esta iniciativa política de aparecerem ao mais alto nível, se é que isto vai ocorrer, pelo que diz que vai estar, e a partir daí irá estar, tem mantido aqui a ambiguidade. Trump também parece jogar no facto de eventualmente poder estar ou não poder estar, mas tudo isto está mais no domínio de marcar pontos na opinião pública, numa certa imagem, como eu dizia no jogo do passe a culpa de um lado para o outro, do que propriamente eu diria numa negociação séria, porque não me parece que é possível que depois disto tudo possa haver ali meia hora, uma hora, ou seja o que for, uns 15 minutos, ou for a duração, ou umas horas se quisermos, um princípio de entendimento, não é? Nem é normal isso. Agora, é evidente que eu diria, e volto ao ponto que me parece crítico, ambos se sentiram pressionados pelos Estados Unidos e, sobretudo, nenhum quer cair digamos, em desfavor dos norte-americanos nesta altura, porque mesmo a própria Rússia provavelmente sente, e esta é uma questão central, Vladimir Putin sente que tem a melhor oportunidade, provavelmente, eu diria, de todas estas perspectivas de saída do conflito, enquanto Donald Trump estiver no poder e estiver interessado aqui numa negociação. Então vai fazendo um jogo, eu diria, de picar a corda diplomática, mas não ao ponto de criar aqui uma reviravolta, ou pelo menos eu acho que há todo cuidado da Rússia em tentar fazer isso. Mas também sabemos que Donald Trump vive perfeitamente para a imagem, para o público, para as declarações, gosta de ficar com os louros, da visibilidade e todas essas questões. Mas, de qualquer forma, o professor já falou aqui do papel, tanto neste último episódio, nestes últimos momentos do processo dos países da União Europeia, como a França ou a Alemanha e também o Reino Unido, que consideraram, portanto, a possibilidade de agravar as sanções relativamente a Moscovo, caso não houvesse, portanto, nenhum tipo de... se a inteligência russa se mantivesse. Mas, enfim, olhando para aquilo que o professor acaba de nos dizer, quem está no centro, no palco central de todo este processo negocial, são os Estados Unidos, eventualmente, portanto, conjunturalmente pode estar Recep Erdogan, porque é digamos assim, o anfitrião de um encontro desta importância, é Zelensky, é Putin, mas naquilo que é central do processo para o futuro, a União Europeia continua a ter aqui um papel relativamente secundário. Sim, totalmente de acordo com o que refere. Este é também muito o drama de nós europeus e da diplomacia europeia, que é, apesar daquela boa iniciativa que estávamos a falar da semana passada, a realidade é que depois a União Europeia mostra que não tem instrumentos a seguir para ser consequente, ou seja, o que promete, bom, então se não for feito o cessar-fogo, vamos para sanções. Mas isto tinha logo dois problemas. O primeiro foi como eu referi, primeiro, para ter eficácia, era manter-se a unidade do Ocidente. Os Estados Unidos, a partir do momento em que Vladimir Putin vem com uma contraproposta, desalinham logo da posição europeia. E em segundo lugar, também sabemos que as sanções europeias, e vamos ser claros, se as sanções europeias, que a União Europeia está aqui a falar, tivessem sim este impacto tão grande, a pergunta óbvia que seria porquê é que a União Europeia não as tomou já, porque anda desde o início da guerra a aplicar sanções à Rússia para tentar fazer parar na Rússia e a máquina de guerra da Rússia. Portanto, diz-nos o bom senso, mesmo sem entrarmos aqui em grandes análises técnicas, estas sanções poderão degradar um pouco mais a economia russa, provocar um pouco mais moça, mas nada indica que vão ter algo decisivo. O problema é que a Rússia também sabe isso, nós sabemos isso, a Rússia sabe isso, e a eficácia da questão europeia perde-se logo a partir do momento em que os americanos e Donald Trump desalinham e diz, não, agora vamos deixar que Vladimir Putin fale e eventualmente diga o que tem a dizer e se há aqui o início de negociação. O problema dos europeus é fundamentalmente este, como já percebemos, é Donald Trump quer arrumar esta questão o mais rápido possível, não se importa muito se isto seja favorável particularmente para a Ucrânia, quer sair a custo baixo até tirando algumas vantagens, como vimos com os acordos dos minerais e das terras, Exato. e portanto vai-se virando para os protagonistas à medida que cada um lhes parece que é pressionável e pode dar algum resultado, sem muita preocupação de que é equilibrado ou não é equilibrado ou algo do género. E como ambos já perceberam isso, e o próprio Zelensky agora já parece ter encontrado uma forma um bocadinho melhor de lidar com Trump, cada um está a tentar aqui o jogo do passa a culpa para o outro lado e fazer uma manobra que deixe o outro aqui, eu diria que na desgraça, visto do ponto de vista do governo
americanos. Estamos nesta altura fundamentalmente nesse ponto. Muito bem. Professor, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24. Como sempre foi um enorme prazer falar consigo. Muito obrigado também pelo convite e foi um gosto. A minha decisão é avançar com a minha candidatura à presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio. Já não há dúvidas, vai mesmo ser candidato. Já nada o fará reverter a esta decisão. Não há dúvidas, vou ser mesmo candidato. Foi a notícia menos notícia dos últimos tempos. Henrique Gouveia Melo admitiu finalmente ao jornalista Pedro Mesquita, da Rádio Renascença, que será candidato à presidência da República. Depois de tantos empenhos e de tantos sinais, estava escrito nas estrelas que o almirante iria concorrer por Belém. Só não se percebe é a razão pela qual fez o seu anúncio agora, entre o ruído de uma campanha eleitoral que se aproxima do fim. Terá sido por ouvir o seu rival Marques Mendes a comentar um momento por estes dias? Será porque lhe é conveniente dar o peito às balas ainda antes de saberem os resultados das eleições? Tudo é possível. Para a memória futura, fica o essencial. O tabu menos tabu da política portuguesa dos últimos anos acabou esta quarta-feira. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.